A Torto e a Direito, um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias. Muito boa tarde, bem-vindo ao A Torto e a Direito, edição do dia 11 de julho. Connosco estão o Ricardo Freixal, o Bento Anastácio e o Alberto Magalhães. É o último programa da temporada e daqui a pouco já vamos aos temas da agenda. Para já temos as notas de abertura deste A Torto e a Direito. Ricardo Freixal, boa tarde, bem-vindo. Que destaques faz para o início do programa de hoje? O que é que nos traz? Notas de abertura. Boa tarde, Luís Matias. Boa tarde, Alberto Magalhães. Boa tarde, Bento Anastácio, e muito boa tarde também aos nossos ouvintes. Eu quero avisar que almocei, bebi um copo ou dois de vinho tinto e fiz umas misturas. Não bebi moscatel porque não é muito a minha bebida, mas bebi um poejo que é bem mais quente que o moscatel. Ou seja, se me acontecer alguma coisa, só peço que me levem para o melhor sítio possível, para o Serviço Nacional de Saúde. Carnaxide é um sítio extraordinário. Eu sou um utente do Serviço Nacional de Saúde, continuo a ser bem tratado, às vezes reclamo, mas continuo a ser bem tratado. Já fui intervencionado, um filho meu já foi intervencionado também em Carnaxide, e que todos nós sejamos, se tivermos algum acidente mais ou menos grave, enfim, eu oxalá que não, como teve o nosso Presidente ou o Presidente da República, que todos sejamos levados para os melhores sítios e que sejamos tratados com a celeridade e a rapidez e bem tratados como foi o Presidente da República, resmungando ou não. E que todos tenhamos acesso ao altar tão rapidamente quanto ele teve, que eu tive de estar à espera do meu altar também uma data de tempo, e portanto esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, e aqui naturalmente é uma rábula, o segundo aspecto, isto agora é sério. Estamos chegados, como o Luís Matias disse, ao último programa da temporada. Esta temporada o mercado está aberto, eu não fui ainda contactado para renovar, não sei se continua no programa, se não, se há alterações aqui no painel ou não, mas devo dizer que mais um ano se passou e mais um ano muito grato, que para mim é muito grato estar aqui, e quero mais uma vez, eu repito sempre isto porque sou extremamente cuidadoso, embora às vezes possa não parecer, mas tenho um respeito enorme pelos outros, tento respeitar os outros, tento respeitar as opiniões dos outros, e às vezes aqui nos nossos comentários podemos eventualmente ser mal interpretados, extravasar um pouco os nossos limites, tidos como limites para alguns, uns mais amplos, outros mais apertados, mas queria saudar todos os nossos ouvintes, todos aqueles que têm, e são muitos, há um gradiente de pessoas que nos ouve, nos vários setores, que nos diz às vezes que, pá, mas tens paciência para ouvir, ouvem-nos, e portanto a todos esses que nos ouvem, o meu muito obrigado por terem paciência para me ouvirem, a mim também, e mais uma vez, isto pode tornar-se chato, mas que me desculpem se eu algumas vezes estou a ferir algumas sensibilidades. Não é essa a minha intenção. Nós estamos aqui todos, não somos pagos, não somos comentaristas, não somos pagos, não somos profissionais, somos amadores da coisa, mas é muito grato, e portanto mais um ano se passou. Para aqueles que passam férias, eu não costumo, já não tenho idade para passar férias, já passo férias, as minhas férias são os momentos de relax, são estes momentos aqui, são os momentos em que relaxo, em que depois do dever cumprido não tenho horários e não tenho satisfações a dar a ninguém, já dou poucas satisfações a pouca gente, e portanto a todos aqueles que passam férias mais tradicionalmente ou como eu passo, que as passem bem, que passem com muita saúde. O meu visual hoje aqui, eu não trouxe os óculos por duas razões. Primeiro, porque há coisas tão claras que se passaram e que se estão a passar, que não necessitam de facto de óculos para nós as abordarmos. E há outras que são tão nebulosas, que mesmo com óculos eu não conseguia ver nada. E portanto, muito boa tarde a todos, e até não sei quando. Até sempre. Bem, nós à partida, em setembro, voltaremos todos, mas é essa a previsão. E setembro, dia 19 de setembro. Portanto, está convocado. Bento Anastácio, bem-vindo, boa tarde. Que nota trazes para o início do programa de hoje? Boa tarde, Luís, boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, e a quem faz o favor de nos ouvir. Eu, nessa última nota para esta, tive algumas dificuldades em escolher, mas porque não queria deixar as pessoas irem de férias chateadas e a pensar em coisas
em coisas tristes. Mas pronto, a vida é o que é. E quando eu pensava que a imbecilidade à volta da guerra da Ucrânia tinha atingido o seu limite, quando eu achava que era impossível encontrar alguém mais absurdamente estúpido que o Putin, surge-nos o presidente dos Estados Unidos a enviar bombas de fragmentação para a Ucrânia e munições de urânio empobrecido. Isto é uma escalada na guerra que pode tornar-se Não é, os russos já os usavam. Sim, Não mas é uma vamos ouvir escalada. Não agora o digas Bento que é uma Anastácio. escalada, Vamos porque ouvir não é. agora o Bento Anastácio. Então, sim, Bento. isto cheira-me a que a um agravamento da situação. É claro que os russos são bem rapazes para utilizar também uma coisa destas, e se por Já infortúnio, utilizam. ou qualquer coisa do género, meia dúzia daqueles fragmentos atingirem a Polónia, está o caldo entornado. E está o caldo entornado porque poderá ser considerado um ataque a um país da NATO, e sem sabermos ler nem escrever, ou sabendo, vamos parar a um conflito ainda mais generalizado. Eu penso que é necessário que haja alguém com bom senso. Espero que a chanceler alemã e o primeiro-ministro de Inglaterra consigam pôr algum tato na cabeça do Sr. Biden, já que eu não vejo ninguém capaz de pôr tato na cabeça da besta do invasora. Mas esta escalada na guerra e este assumir da utilização de armas negras, armas proibidas pelas Nações Unidas e pelas convenções de guerra, podem ser o pretexto para que a besta invasora use outro tipo de armamento, cause alguma perturbação alguma fronteira com a NATO, e depois, quando era suposto que a última guerra na Europa tivesse sido há muito tempo, será o princípio de uma ou outra. Espero estar muito enganado neste meu raciocínio. Da nota do Bento Anastácio, partimos para a nota de abertura do Alberto Magalhães. Alberto, boa tarde, bem-vindo. Que destaque trazes no início desta Boa Torta e tarde, Direito? Luís. Boa tarde, Bento. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos nossos ouvintes. É a última vez que nos vão aturar antes do verão. Eu tenho aqui algumas notazinhas rápidas, mas queria antes comentar a nota do Bento, só para dizer isto. A Rússia usa bombas de fragmentação desde o princípio da guerra e usa-as a bombardear cidades onde há civis. A Ucrânia vai utilizá-las para bombardear tropas russas que estão entrincheiradas. Usou completamente isso na Síria diferente. E ninguém contradiz isso. E também é completamente diferente a reação das pessoas a este uso, porque enquanto foi só a Rússia a usá-las, eu não ouvi ninguém referir-se às bombas de fragmentação e lamentar o seu uso pela Rússia. Desta vez agora descobriram que as bombas de fragmentação estão proibidas. Mas é extraordinário. Fica essa chega. Alberto, vamos lá à tua nota. Sim. As minhas notas são as seguintes, rapidamente. Hoje é lançado em venda ao público o romance póstumo do meu amigo Luís Carmelo, edições Guerra e Paz, chama-se Planisfério. Segunda nota. O cartoon do polícia racista e o ministro José Manuel Carneiro. O cartoon, para mim, é horrível, é ambíguo na nacionalidade. Dizem que se refere à polícia francesa, mas o que é facto é que as legendas são em português e não se percebe se o polícia é estrangeiro ou se é português. De qualquer maneira, o ministro não tinha nada que telefonar para a administração da RTP a pressionar e a descompor a administração da RTP. Poderia eventualmente protestar contra o estereótipo do polícia racista, aplicando o estereótipo a toda a polícia e a todos os polícias,
franceses e portugueses, mas agora pressionar a administração da RTP é que não tem qualquer sentido e vai contra o princípio da liberdade de expressão. Embora eu deva dizer que estes cartoons que já existem na RTP desde 2017 são absolutamente horríveis e são da extrema esquerda. São 3 cartunistas de certeza da extrema esquerda, Portanto, não tem, a RTP não tem outros cronistas, é como a Mariana Mortágua, aparece em todos os telejornais da RTP e da SIC Notícias. É uma coisa extraordinária, de hora a hora, lá temos a Mariana Mortágua a visitar uma feira, ou a visitar um talho, ou a visitar uma peixaria, ou a visitar um jardim, sempre com 10 ou 12 pessoas à sua volta, e nós temos que aturar constantemente, todos os dias. Não vemos isso com os outros partidos, o que é extraordinário também. Epá, não vês Depois o Ventura? queria, ainda sobre a segurança, queria dizer que Portugal, que estava em terceiro lugar como país mais seguro, ou como terceiro país mais seguro do mundo em 2019, em 2022 já vai no 7º país mais seguro. Isto é, descemos 4 lugares no ranking dos países seguros. E depois, por último, queria dizer que descobri que Évora, afinal de contas, não é uma cidade mal cuidada, com ervas daninhas por todo o lado. Isso é uma maneira errada de encarar o que se passa em Évora. Évora é um jardim ecologicamente avançado. As ervas não são daninhas, alimentam insetos e micro-organismos. As ervas dão sombra às formigas e às joaninhas. As ervas transformam as ruas e os passeios em espaços verdes. Evitam o uso de herbicidas e libertam mão de obra da Câmara Municipal para outros serviços que são eficientíssimos. E era isto. Da nota de abertura do Alberto Magalhães, entramos na nossa agenda. A demissão do Secretário de Estado da Defesa marcou a atualidade dos últimos dias. O ex-secretário de Estado da Defesa recebeu mais de 60.000 euros por um trabalho de 5 dias que envolveu o contrato de manutenção dos helicópteros EH-101. É uma das suspeitas que recai sobre Marco Capitão Ferreira. Os inspectores da PJ realizaram buscas à casa do ex-governante, que foi constituído arguido por suspeitas de corrupção e participação económica em negócio. Também há, em torno de Marco Capitão Ferreira, há o facto do ex-governante ter contratado um assessor que nunca terá sido visto no local de trabalho. E é assim que começamos. Ricardo Freixal foi a 13ª demissão neste governo. Eu estava na dúvida quando vinha para o programa se era a 13ª, se era a 14ª. Bom, ficamos à espera da 14ª. E de facto, quando eu disse que não trazia óculos porque há coisas que são muito claras, esta é uma delas. Quer dizer, não há memória de um governo que tenha sofrido baixas a este nível por causas pouco claras e muito pouco nobres. E portanto, esta é a realidade que nós temos. É muito grave. Bom, menos mal para nós, erário público, foram só 60.000, porque se fossem mais, há eventualmente quem leve mais ou quem tenha levado mais, e há aqueles que eventualmente estarão ou poderão estar a levar sem que nós saibamos ainda. A seu tempo veremos como é que as coisas acontecem. Mas o que eu acho mais grave de tudo isto é que os nossos ministros, que agora são agentes de intervenção informativa, são como aqueles órgãos que os clubes têm para a imprensa, alcandoram-se nas intervenções de que somos todos parvos. Isto está tudo muito bem, trocando, mas há muito tempo que eu digo isto e repito isso, há muito tempo que andamos aqui a ser vítimas de nossos governantes sistematicamente desvalorizam o essencial e sobrevalorizam o acessório. E são troca-tintas, são ingenuamente, talvez, eu não estou a chamar nomes aos senhores, mas ingenuamente, talvez, são troca-tintas e querem meter-nos ou os dedos nos olhos ou tirar-nos areia para os olhos, de forma a que nós não possamos
pensar realmente no que é importante e no que está a lesar o nosso país e pensarmos que isto são tudo fediberes, são problemas que são de suma importância, são problemas jornalísticos e que tudo o resto que esta gentinha, que esta malta faz, são coisas aparentemente, neste momento já são quase como normais, porque os episódios recambulescos, as rábulas acontecem rábulas bizarras acontecem de uma forma tão normal para todos nós quase, de que isto é porque entretanto eles não só têm o descaramento de tentar branquear ou não aquilo que acontece de mau, como nos apresentam um país completamente diferente. E, de facto, infelizmente, nós não estamos a viver um bom momento, o país não vive um bom momento. Bom, e a nível do comportamento destes governantes é escabroso, não é? E, portanto, como primeiro, quer dizer, espanta-me naturalmente, como espantaram todas as outras, umas por umas razões, outras por outras. Mas, de facto, isto, quer dizer, são 13 secretários de Estado, quer dizer, eu digo isto há muito tempo que eu disse isto, por muito menos, e agora no último programa, que fica aqui bem claro também, por muito menos, Jorge Sampaio dissolveu uma maioria absoluta nos tempos anteriores, por muito menos. E, portanto, o que é que este presidente, nos momentos de maior lucidez, e que não é muito que ele está à espera, e o que é que... mas já se discutiu, mas qual é a alternativa? Há sempre... A isto tem que haver alternativa. A este estado de coisas, a este status quo, tem que haver alternativa. Pelo menos de gente que se comporte normalmente. Ouçamos então o Bento Anastácio na análise. Este caso, o Bento, este é um caso de suspeita de corrupção de um governante, no caso o secretário de Estado da Defesa. A defesa que tem estado sempre envolta neste tipo de casos. Vou aos submarinos, mas mais recentemente tivemos o caso do Hospital Militar, das obras do Hospital Militar, com derrapagem nos custos. Sentes o mesmo que o Ricardo, que isto se está a normalizar? Sim, eu, de facto, por estranho que pareça ou não, eu estou de acordo com grande parte do que disse o Ricardo. Por uma questão simples, isto é uma cambada de gente sem vergonha. Pronto, isto já não é um governo, é a gruta do Alibaba. Quer dizer, nós todos os meses deste governo saiu alguém por questões menos éticas, chamemos-lhe assim. As questões à volta e depois há sempre uma forma de ir empurrando e a tentar ver se há alguém do governo que passa entre as pingas da chuva. É que foi tudo ao capitão, esqueceram-se do ministro. O ministro da Defesa, nesta altura, chamava-se João Cravinho, filho, não confundir com o antigo ministro Cravinho, pai. Não que isto seja um governo monárquico, mas pronto, neste caso, e que não haja pessoas de famílias que possam ter lugar no governo ao mesmo tempo, caso, e eu volto a lembrar, da ministra Mariana Vieira da Silva e do seu pai. Estavam os dois no governo, e nunca ninguém olhou para a ministra Mariana, ou pelo menos eu, como sendo filha do ministro Vieira da Silva. Mas aqui não. Aqui este senhor ministro, como diria o meu camarada e mentor, já lá está João Honrado, alçou a caganeta e não quis saber de mais disto. Porque o grande responsável desta coisa chama-se João Cravinho. Nós já aqui falamos várias vezes João da Gomes italianização do sistema. João Gomes Cravinho. Cravinho Filho, pronto. Já aqui falamos várias vezes deste tipo de o que eu lhe chamo a italianização do sistema. E vamos ter ainda mais. Porque cada vez que se dá um pontapé numa pedra, aparecem dois ministros ou dois secretários de Estado que estão metidos num sarilho qualquer.
E depois nem sequer se pode dizer que haja um ataque político ou que seja força da opinião pública para que esse ministro se demita ou seja demitido pela falta de qualidade do seu trabalho. Como, por exemplo, a ministra da Agricultura, que a gente não sabe o que é que ela está ali a fazer, bem que podia ser demitida por incompetência. Nenhum destas pessoas foi demitida por incompetência. Foram demitidas por andarem a meter a mão na massa. E esta coisa de andarem a meter a mão na massa é uma coisa que me chateia. Portanto, aqui há de vir agora, depois da demissão dele, uma comissão de inquérito, há de haver a Procuradoria-Geral da República que há de fazer o seu trabalho e, neste caso, como vem ser um chavão em relação aos ministros e secretários de Estado deste governo, à justiça o que é da justiça. E pronto, ficaremos por aí à espera. Porque há uma coisa, e sobre essa, e se calhar depois falarei nela com outro cuidado na segunda parte do programa, as comissões parlamentares de inquérito e sempre tudo o que tem à volta da defesa e os negócios que gera os milhões que mexe a defesa, têm sempre uma grande probabilidade de haver alguém que acha que tem direito a uma comissãozinha nos helicópteros ou numa coisa qualquer. Já chegaremos às CPIs, já chegaremos às CPIs. Basta dizer que os problemas à volta dos negócios do material das Forças Armadas já levaram ao assassinato do Ministro da Defesa. O Guilherme Amar da Costa foi assassinado por causa disto e o Primeiro-Ministro teve o azar de ir no mesmo avião. Temos de passar por Alberto Magalhães. Só que uma parte, eu não me aguento, ao Bento Anastácio. A Ministra da Agricultura não é despedida por incompetência. A Ministra da Agricultura foi promovida, segundo o princípio de Peter, porque chegou ao limite da sua incompetência. Passamos ao Alberto Magalhães. Alberto, que comentário fazes a este caso que levou à admissão de Marco Capitão Ferreira e às reações que daí surgiram? Epá, no fim desta época estamos os três de acordo praticamente. Vamos lá fazendo rapidamente o historial da coisa. Em janeiro, o ministro João Gomes Cravinho fez uma triste figura na Assembleia da República, dizendo que tinha sabido da derrapagem das obras do Hospital Militar de Belém, e a derrapagem foi só de 750 mil euros orçamentados para 3 milhões e 200 mil gastos. E teve a lata de dizer que tinha sabido disso, tinha sido informado disso, por Alberto Coelho, então Diretor-Geral dos Recursos de Defesa, mas não autorizou essa derrapagem. Isto é absolutamente extraordinário. É um argumento absolutamente extraordinário. Ele soube, foi informado, mas não autorizou. Não Exatamente. A Ministra também da Agricultura não autorizou a seca. Ora, depois ficámos a saber o quê? Que o Alberto Coelho, que entretanto saiu, enquanto era Diretor-Geral de Recursos de Defesa, contratou como assessor Capitão Ferreira por 60 mil euros, que trabalhou pelos vistos, pelos papéis que estão assinados, trabalhou 5 dias, ganhando, portanto, 12 mil euros por dia, e mais, a polícia judiciária nestas buscas que fez, não conseguiu encontrar sinal algum do trabalho feito por Capitão Ferreira. O que é extraordinário. Um trabalho que custa 60 mil euros e que não deixou rastro absolutamente nenhum. Acontece que Alberto Coelho saiu então de Diretor-Geral de Recursos da Defesa e Capitão Ferreira foi para Presidente da holding das empresas de defesa. E então, o que é que o Capitão Ferreira fez para agradecer os 60 mil euros dados de mão beijada por Alberto Coelho? Sugere a Alberto Coelho a João Cravinho para Presidente de uma das empresas. Mas, além disso, contratou José Miguel Fernandes como assessor para participar num estudo sobre a economia da defesa. Ora, o coordenador do estudo diz que ele não fez, que José Miguel Fernandes não fez absolutamente nada para esse estudo. Nunca lá foi. Portanto, ganhou durante um ano aproximadamente 4 mil euros por mês e o seu nome aparece no trabalho
no tal economia da defesa, por imposição de Capitão Ferreira, para dar a entender que ele tinha trabalhado no estudo, quando o coordenador, repito, do estudo diz que não fez absolutamente nada. Ora, qual é a gravidade deste caso? A gravidade é que envolve 2 ministros, vejamos, ou melhor, 3, 2 ministros e um primeiro-ministro. Cravinho, no mínimo, foi passivo e negligente, para não dizer parvo, não é? Ou então, cúmplice, porque defendeu a derrapagem de Alberto Coelho, desvalorizou as suspeitas do secretário de Estado da altura, que não queria que ele contratasse Alberto Coelho para presidente da tal empresa, ao contrário do que o Capitão Ferreira queria, nomeou Coelho, agora acusado com uma caução de 200 mil euros. Quanto à atual ministra, Helena Carreiras, aceitou as explicações de Capitão Ferreira sobre os 60 mil euros que lhe foram pagos por uma assessoria de que não se viu resultado absolutamente nenhum, e portanto há 15 dias, e durante 15 dias não disse nada, nem o despediu, nem o demitiu, nem nada. Portanto vai ter que explicar que explicações Capitão Ferreira lhe deu que a convenceram que ele tinha ganho 60 mil euros justamente. Portanto, isto parece haver aqui um padrão, que é gente com telhados de vidro que aceita cargos governativos, que só se demite quando ganha condição de arguido, e a reação de António Costa, que também é padronizada, é desvalorizar a corrupção, porque o povo desvaloriza a corrupção, o povo não liga nenhuma à corrupção, tem mais em que pensar, e ele, António Costa, também tem mais em que pensar, portanto está-se a marimbar para a corrupção. A justiça que trate disso, que ele tem mais que fazer. E é isto. Ricardo Freixal, estamos a menorizar estas questões da corrupção. O Alberto enlicou aqui um conjunto de ministros, de secretários de Estado, em todo este processo, desde as obras do Hospital Militar. Realmente todos estes atores têm telhados de vidro, acha que é isso, e a oposição ao governo não deveria ser mais acutilante, mais incisiva na forma e nas questões. Por exemplo, o Alberto deixou aqui questões que nós não ouvimos fazer por parte de outros atores políticos da oposição. Até parece que a oposição somos nós, não é? Até parece que a oposição somos nós, de facto, é estranho. É estranho e isto enquadra-se aqui dentro daquilo que me parece a mim que é neste momento, porque os telhados de vidro, infelizmente, são neste momento do Partido Socialista e das pessoas ligadas ao Partido Socialista, da teia, enfim, do polvo. Eu disse o polvo, não disse o povo, disse o polvo, que tem uma abrangência muito grande, mas infelizmente, se formos para trás no tempo, ainda que as coisas não tenham ocorrido com tanta, vamos lá, o regabof não foi tão grande, o farrabudó também foi grande, lembro-se das compras dos submarinos e do Paulo Portas, só que a imprensa... Está bem, mas aí foi um episódio, não quer dizer que não seja grave, tem a mesma gravidade, eu reprovo a mesma, mas não aconteceram episódios com a suceder-se no tempo e a aparecer com frequência e mas é que são baixos. Eu há pouco referi, bom, menos mal foram só 60 mil, porque quer dizer, porque já estamos um pouco nisso. São baratos, é isso? Já começam a ser baratos, já começam a ser normais, já começamos a desvalorizar. Não tens uma... Ricardo, desde que passa o tempo, desde que aplica o lubrificante, a coisa já vai, percebe? Agora, de facto, é muito mau, isto é muito mau, este estado de coisas é péssimo, é mau, e quanto a mim, quando o Luís Matias pasma porque a oposição somos nós, até parece, porque estamos aqui perfeitamente descomprometidos. A nossa intervenção aqui neste programa só depende dos realizadores do programa, da Rádio Diana, e mais nada. Enquanto que e isso permite-nos nós opinarmos de uma forma perfeitamente descomprometida. E em política, na política que nós hoje temos, na politocracia que nós hoje temos,
as coisas não são assim. Não há oposição. Os telhados são de vidro a vários níveis, infelizmente. E, portanto, isto, eu continuo aqui, como se fosse o último programa meu, a dizer que este sistema está esgotado. Então, vão-me perguntar-me, mas qual é que é o sistema alternativo? Não sei. Este está esgotado. Nós andamos aqui Eu sei. a tentar tapar o sol com uma peneira e as coisas já acontecem a todo lado. Imagine-se agora até aqueles 2 casos que eu há pouco na nota de abertura não referi, mas até os casos com o Partido Comunista Português, que defende, e muito bem, os direitos dos trabalhadores, e que já é o segundo trabalhador que aparece com não sei quantos anos de descontos que não aparecem em lado nenhum. E portanto, tudo isto é estranho, é mais que estranho. Tudo isto é anormal. E, portanto, já não há maneira de. Não sei. E, portanto, eu acho que é um pouco o sistema, é o regime. Tem que haver aqui uma mudança muito grande para que comecem a aparecer os descomprometidos, aqueles que são capazes de pôr o dedo na ferida, de chamar, como nós dizemos aqui muito no Alentejo, os bois pelos nomes, e de uma vez por todas, por fim, a este estado de coisas. Bento Anastácio, será que esta investigação vai levar a mais atores dentro da defesa, como se antevê, dentro da Direção-Geral de Recursos da Defesa? Eu não tenho dúvidas. Porque esta coisa da corrupção, esta coisa do envolvimento em negócios, esta coisa do dividir trocos uns pelos outros, esta coisa de arranjar umas assessorias e uma coisa para os amigos, não é exclusivo do Partido Socialista. Se nós olharmos para trás, vamos encontrar casos muito semelhantes em governos do PSD e em coligação com o CDS. Portanto, isto faz parte de o que eu costumo aqui chamar de centrão político, que é sobretudo um centrão de interesses, em que vão dividindo as comissões e etc. uns pelos outros. Porque nós temos, de facto, o que eu não gosto do termo, temos uma classe política fraca, temos uma classe política dependente do chefe do partido. Grande parte desta classe política nunca teve outro trabalho na vida a não ser na área da política ou diretamente como adjunto ou assessor ou presidente de junta ou rei que o parta, e quando chega aos séniores vai para ministro ou para secretário de Estado. Ora, o que é que nós temos? Temos uma gente que está habituada a, como diria o outro, a ir ao pote, mas o pote é grande e nós vamos sempre enchendo o pote independentemente de quem o segura, e é o que nós temos. E nós temos isto porquê? Porque há, de facto, uma degradação na classe política, há uma falta de respeito por parte de quem nos governa, por nós, pelo nosso dinheiro e, sobretudo, pela nossa inteligência, o que leva a que haja um afastamento cada vez mais gradual. Hoje já começou por ser gradual, hoje é de facto, há uma ruptura entre quem faz política e quem se preocupa e quem trabalha neste país, digamos assim. Não há ninguém que tenha feito a sua carreira académica limpinha, certinha, que, a não ser entalada, como foi a ministra da Ciência, que foi no tipo, estás farta de mandar bocas, anda cá a fazer qualquer coisa. E acabam por ter que ir, por uma forma ou outra. De resto, não vai. Eu não estou a ver alguém sair, por exemplo, de deixar de ser reitor ou de uma universidade, a não ser em casos muito excepcionais, e hoje a forma de chegar a reitor não é a mesma, por exemplo, para ser despromovido a ministro. Não dá. Ou alguém que seja gestor público ou gestor privado não vai ser ministro
para ir receber metade do que estava a receber. E já lá vai o tempo em que as pessoas iam para a política, depois de terem feito a sua vida e terem dado provas no dia a dia que mereciam ser eleitos pelos seus parceiros para nos governar. Hoje não. Temos isto entregue a um molho de bois, cada um não sabe se quem puder. E depois é o que é. Um dia destes a malta chateia-se e não sei o que vai ser. Alberto Magalhães, para concluirmos este tema, falta ação da oposição? Falta a ação da oposição? Eu acho que sim, a oposição é fraca. Tem sido fraca. Embora, não gera confiança esta oposição? Não embora gera confiança para uma a alternativa? Porque uma das coisas que se pede mais na política, a alternativa da política, é sempre a confiança, mais do que a verdade. Não é a verdade que interessa, é mesmo a confiança. Nós vivemos num... Alberto Magalhães, mas, vivemos num mundo... Alberto Magalhães, ou melhor, vivemos num país em que a comunicação social de referência foi subsidiada pelos governos de António Costa em milhões. Provavelmente haveria grupos de comunicação social que já estariam falidos se não fossem esses milhões de subsídios e de ajudas. E, portanto, estamos num país em que, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que é um partido minoritaríssimo, tem uma pequena percentagem de votos e uma pequena percentagem de deputados na Assembleia da República, tem lugar cativo e aparece mais vezes e mais tempo nos telejornais, nos canais de cabo de notícias, aparece mais representado do que o partido mais votado da oposição, que é o PSD. O líder do PSD, Luís Montenegro, aparece menos nas televisões do que Mariana Mortágua. Nos últimos 2 dias eu estive empenhado em reparar nisso. Mariana Mortágua aparece de hora a hora, tanto na SIC Notícias como na RTP3. Pelo menos nestes 2, para já não falar nos outros. Ora, com um estado destes, com um estado de coisas destes na comunicação social, o papel do principal partido da oposição é muito difícil. É óbvio. O papel da iniciativa liberal é muito difícil. Até o PCP tem razão de queixa, porque de facto o Bloco de Esquerda é o máximo, é o ídolo dos jornalistas, ou da grande parte dos jornalistas, os tais órgãos de comunicação social de referência. Depois queria dizer ainda, para terminar este assunto, que é uma coisa que eu tenho reparado ultimamente, ou que tenho reparado não, que me tem levado a magicar uma teoria da conspiração. Até eu já ando com teorias de conspiração. Olha que novidade. E é o seguinte, já me está a parecer que esta sucessão de casos e de ministros, secretários de Estado, que fazem declarações inacreditáveis, do primeiro-ministro que vem dizer que está-se a marimbar para a corrupção e o povo também se está a marimbar para a corrupção, etc. É feito de propósito, esta enxurrada de casos e casinhos é feita de propósito para a gente os ir esquecendo a todos e ir esquecendo que estamos a ser mal governados. Porque isto não tem outra explicação, quer dizer, ou terá, mas eu não estou a ver. E, portanto, já estou nestas explicações parvas de teorias da conspiração e mais não sei dizer sobre o que se passa, mas algo se passa de muito errado neste país. Porque, de facto, em vez de estarmos a discutir o futuro do país do ponto de vista socioeconómico, a vez de estarmos a discutir como é que havemos de reduzir as desigualdades e aumentar a produtividade, em vez de estarmos a discutir que impostos se devem aumentar e que impostos se devem diminuir, estamos a discutir as declarações de Pedro Adão e Silva, as declarações de parvas de João Gomes Cravinho, quer dizer, e do Pedro Adão e Silva vamos embalados todos nisto. Já vamos então para férias. Já vamos então desta análise ao caso Capitão Ferreira, vamos ao relatório à CPI da TAP. Este relatório não vê pressões do governo sobre a TAP, nem critica Pedro Nuno Santos na indemnização à ex-administradora da empresa, Alexandra Reis.
A correspondência por WhatsApp que aconteceu e tantas vezes foi falada, de acordo com o relatório agora apresentado, não prova informalidade nessa comunicação, sendo que a empresa também não teve intervenção do governo na sua gestão. Sobre esta CPI, o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, veio dizer que durante esta Comissão Parlamentar de Inquérito houve comportamentos e lógicas de funcionamento degradantes da função política, o que também levou a críticas por parte dos deputados. Ricardo Freixal, sobre esta Comissão Parlamentar de Inquérito temos aqui duas dimensões. Uma é o relatório em si, que deixa de parte, por exemplo, os desacatos com Frederico Pinheiro e as atuações das secretas. A outra, as declarações de Pedro Adão e Silva. Isto ainda está só no começo ou é mesmo já o cantar do cisne desta Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP? Eu há bocado tentei aqui dar uma bicada aqui quando o Alberto Magalhães estava a falar. Quando o Alberto Magalhães disse, bom, a oposição é fraca, e eu disse, Alberto Magalhães, que tentei perguntar-lhe, não sei se o Luís Matias me cortou, se não, mas tentei perguntar ao Alberto Magalhães, mas já fraca porquê? E de facto o Alberto Magalhães faz aqui, que não é teoria nenhuma de conspiração, quer dizer, para nós parece-nos, porque para o cidadão mais ingênuo, parece-nos impossível que os mídia, que os meios de comunicação sejam de tal forma controlados que apenas se dirijam para aquilo que interessa à classe que está, ao partido que está no poder, ou aos partidos que estão no poder no momento. Isto é a minha identidade nossa, eu não posso pensar assim, quer dizer, como eu penso livremente na minha cabeça, e aí não me agarram de maneira nenhuma, nem me obrigam, enquanto eu tiver capacidade para analisar, não posso pensar que isso possa acontecer, mas de facto o Alberto Magalhães tem toda a razão. E se mudarmos de canal, o Alberto Magalhães aparece uma Catarina Martins, está a ver? Portanto, não é só a Mortágua. Portanto, mas embora e tal, o discurso seja um pouco mais moderado. E portanto, tudo isto faz parte de bolor, de bafio, de má forma de fazer política. Vale tudo, inclusivamente isto. Bom, oxalá que nós aqui na Diana não vamos permitir, com certeza, que só se comente aquilo que interessa, em detrimento enfim, de uma conversa de maniatação ou tentativa de maniatar as cabeças e os pensamentos das pessoas, não é? Mas de facto o problema é esse, e uma das razões nós temos um estatuto editorial que não permite essas uma coisas. das razões, ainda bem, e uma das razões pela qual a oposição é fraca é porque não tem voz, quer dizer, não lhe é dada voz, não lhe é dado espaço público para expressar, e independentemente de ter ou não ideias, isso depois também é discutível, mas para já eles não podem, não conseguem fazer-se ouvir. E esse é um problema. Bom, vamos à questão que o Luís Matias pôs. A CPI. De forma sintética, agora nesta volta. Luís Matias, o que é que esperava? Então, o Presidente e o relator da Comissão são do Partido Socialista. Esperava o quê? Teoricamente, seria de esperar que o bom senso prevalecesse e que surgissem a lume todos esses casos que foram ocultados que o Luís Matias referiu. Mas não. Portanto, a única coisa que houve de anormal, segundo Pedro Adão e Silva, que eu não sei se ele está na posição de comentador, se está na posição de ministro, mas para já ele é ministro, e não pode ter, mesmo que fosse comentador, não pode ter aquele tipo de linguagem que tem, que é de caserna, não é? Aquela linguagem é de caserna, porque quer queiramos, quer não, e já aqui nos referimos à Comissão Parlamentar Independente, pseudo-independente, vamos lá, já que nos referimos a isso, mas seja o que for, há que ter aqui respeito pelas instituições. E não podemos esquecer que o governo emana de uma Assembleia da República que é eleita por sufrágio. E, portanto, ouça, que nós na taberna, a beber um copo, a beber uma imperial, possamos ter desabafos daquele tipo, não é menos mal. Agora, Pedro Adão e Silva não pode ter, nem enquanto comentador,
da bola, como ele era, e depois de questões de economia e até chegar a ministro, não pode ter aquele tipo de comentário, porque é pífio, é baixo, não se usa já, num meio de comunicação que é ouvido por todo o país, e muito menos como ministro, não é? Portanto, os ministros neste momento, e há mais, atenção, há mais. Quer dizer, nós, talvez nas equipas de futebol havia aquele médio destrutivo para dar porrada, para destruir. Pá, estes ministros fazem o papel, quer dizer, o Costa fica por trás, muito bem, não leva amarelo, e aparecem estes interventores a tentar defender a dama, a cacetar, são caceteiros autênticos. É uma linguagem caceteira, é uma linguagem má. Ouça, o Luís Matias há pouco falámos no ministro Carneiro, falámos já em vários ministros, e agora aparece o ministro, este comentador, Adão e Silva, da cultura, atenção, com este tipo de discurso e com esta falta de respeito pelas pessoas que lá estão e pelas instituições que a Assembleia da República, e a Comissão é criada no seio da Assembleia da República, e portanto é uma questão institucional. Não é? Então, a partir deste comentário do Ricardo Freixal, pergunto ao Bento se a intervenção do Pedro Adão e Silva foi mesmo para descredibilizar esta Comissão Parlamentar de Inquérito e para afastar a atenção de outros casos que podiam ter outras perguntas, como o caso claro, essa é na base disto, na base da intervenção deles está isso. Mas vamos ouvir aqui o Bento, então. Não, mas só o Luís Matias, só para completar, que naturalmente depois não completou o raciocínio, na base desta intervenção deste senhor está a desvalorização daqueles que... Isso ficou claro da sua intervenção. Ficou claro, ainda vamos falar que sim. Com essa metáfora do cartão amarelo e do médio destrutivo. Pois. Bento Anastácio. Não, cartão amarelo não, que o senhor não vou cartão amarelo. Mal. Esta coisa começou logo mal e... diz o povo, ou começa mal, tarde ou nunca se endireita. Então, logo uma coisa. Os senhores deputados começaram por violar o princípio base das comissões parlamentares. As comissões parlamentares têm um objeto. Têm um objeto temporal e têm um objeto de investigação. Não é para estar a juntar tudo ao molho. Para quê? Para que não se fale do essencial e fiquemos no acessório, quando todos eles sabem que o acessório não irá entrar no relatório final, porque o mandato que tem do plenário da Assembleia é outro. Tem uma comissão parlamentar, tem um objeto, tem um mandato. E o que é normal é pôr-se o objeto do inquérito de lado e, a partir dele, se politicar. Se dizer as maiores barbaridades e se andar a perder tempo. Ora, toda a gente sabia, os senhores deputados sabiam e sabem perfeitamente que todos aqueles fediveres que vieram a seguir das bufatadas e dos computadores e do SIS e etc, nunca constariam do relatório, porque não fazem parte do mandato que a Assembleia, que o plenário da Assembleia atribuiu à Comissão. Portanto, isto começa logo tudo mal. É a mesma coisa que a malta entrar para uma aula de português e pôr toda a gente a falar francês e inglês, ou a falar outra coisa. Portanto, e isto é que desvaloriza as comissões de inquérito, é isto que desvaloriza a instituição Comissão de Inquérito, e é isto que retira ao Parlamento a confiança e a legitimidade que é normal nos regimes parlamentares ter-se no Parlamento. Portanto, aquilo foi feito para ser um show-off. Nós temos interrogatórios, e nisso o Adão e Silva tem alguma razão, mas enquanto ministro não pode dizer daquela forma, que pareceram nitidamente pidescos. Um cidadão que é interrogado 13 horas seguidas, isto é o quê? É ver se ele diz uma coisa ao contrário, é um massacre, isto viola tudo e mais alguma coisa, e, sobretudo, viola o princípio da imparcialidade e das comissões parlamentares de inquérito. Os senhores deputados continuam a não perceber que deixam de ser eleitos do partido A, B ou C e passam a ser membros de uma comissão parlamentar. E que o partidozinho deles
fica à porta. Fica a tua Enquanto isto não análise, for Bento. entendido, a coisa não se dá. Alberto Magalhães, então temos esta figura de comissões parlamentares de inquérito assim descredibilizada depois destas declarações do Ministro da Cultura. Pedro Adão e Silva tem razão na crítica que faz ou não deveria ter feito? Pedro Adão e Silva no seguinte. Já se conseguimos ouvir bem o Alberto Magalhães, que a Parlamentar, ligação deputados. ao Alberto Magalhães, o Alberto não está aqui no estúdio e a ligação ainda não é de século XXI. Por acaso a tecnologia já é de século XXI, mas já tem umas décadas. Já tem pelo menos uma década em cima. Vamos lá ver se ouvimos agora bem. Alberto. Parece-me ser difícil neste momento ouvir o Alberto Magalhães na sua intervenção. Julgo que Vou tentar mais uma vez. sim, nós agora Aí estamos-te a está. ouvir. Vamos ouvir. avançar então, Alberto, exatamente. Para quem nos segue no Sim. YouTube não será possível ver, mas vamos o- conseguir ouvi-lo. Ok. Então, dizer que eu tenho algum isto na fraca qualidade do interrogatório, dos interrogatórios que foram feitos. Que deixaram os interrogados se como as enguias, não tiveram eficácia a desmontar e a apanhar as enguias governamentais, digamos assim. Mas eu queria começar por dizer que há alguma generalidade sobre o relatório da Ana Paula Bernardo, a autora, relatora do relatório. Há alguma generalidade. A primeira é esta. Ana Paula Bernardo teve que houve sessões do PI com audiências brutais. 3 ou 4 caminhamente. Muitas inquiridos, as contradições e as mentiras de outros inquiridos. Conseguem ouvir-me? Tivemos ali um período um pouco mais difícil, mas agora sim. E a falta de qualidade dos inquisidores que se perderam inudência e deixaram, como eu dizia há bocado, de escapar as enguias. Mais especificamente, o país tem uniões secretas para influenciar as respostas de Tim Widener. O país soube do e-mail para alterar o voo do presidente. O país soube da tentativa de Pedro Nuno Santos e Hugo Mendes esconderem o seu acordo, dada a indemnização milionária e a Reis. Assistiu ao regabof do Ministério de João Galamba, pancada, e ao contrário, diz o Bento, do que acha o Bento, eu cá penso o contrário. Acho que é esse o âmbito da Comissão, porque o âmbito da Comissão era investigar a gestão da TAP, a interferência do poder político na gestão da TAP. O regabof no Ministério das Infraestruturas do ministro João Galamba se deveu às notas de um adjunto que serem entregues à Comissão por uma tiradas numa reunião secreta a presidente executivo da TAP para uma reunião de parlamento. Nós estamos com dificuldade em conseguir perceber totalmente o que o Alberto nos diz, mas penso que ficou claro, pelo menos nesta conclusão, que ele tem um entendimento diferente do de o Bento Anastácio, nomeadamente no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que fez bem, ou teve bem, em poder escutar estes agentes políticos, porque pretendia-se saber
qual a interferência, o nível de interferência política na gestão da TAP. Estamos a terminar o programa, infelizmente não conseguimos ouvir bem o Alberto Magalhães, peço desculpa aos nossos Luís, ouvintes vou falar naturalmente, uma mas coisa. que são questões da tecnologia e este programa, como os ouvintes sabem, não é gravado todo dentro do estúdio da DNFM, até porque assim também temos a facilidade mais interessante de poder utilizar a imagem de outra forma no canal do YouTube, e estamos na reta final do programa. Então, Luís, só uma coisa em relação Última ao que questão, Alberto. sim, diz Bento, para passar aqui Ah, ao Ricardo. O que eu disse não foi que as pessoas não deviam ter sido ouvidas, nem que isto não devia ser ou coisa parecida. O que eu disse é que estavam fora desse âmbito dessa Do comissão. âmbito da comissão. O que deveria Não ter estão feita fora. uma ou outra. Não, deveria haver uma outra comissão parlamentar de inquérito, ou Sobre do isso. sério, Uhum. sobre os assuntos que Fica vêm então, a seguir. fica Porque, esse entendimento tudo o que tem a ver com o sobre Galamba essa análise. está fora do tempo. Portanto, Neste segundo uma tema, investigação ao Galamba. sim, ficou claro, Também, Bento. Bento, também, desculpa lá, mas também o governo. Não é, temos mesmo dificuldade de ouvir o Alberto Magalhães. Do âmbito tempo e vem no relatório. E vem no relatório. Infelizmente Portanto, isto é como não é uma muito malta quer, não é? perceptível o que o Alberto nos traz, mas julgo que ficou também essa ideia, assim de forma sintética, do que nos quis dizer agora. Ricardo Freixal, para concluir, porque o tema é trazido por si, para concluirmos o assunto da CPI à TAP, desta intervenção de Pedro Adão e Silva, mas do também do relatório. Estamos mesmo na reta final do programa. Nós dizemos aqui muito no Alentejo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu penso que a Comissão tinha razão de existir e na sua criação como objetivo mais nobre teria a clarificação de todas as situações que eram pouco claras. Vamos lá. E de facto houve um trabalho que os inquiridores não são profissionais da inquirição, foram apenas atrás daquilo que conheciam e daquilo que lhes foi dado a conhecer, e tentaram de alguma forma pôr um pouco a nu o que de anormal se estava a passar no seio da TAP. Bom, uma coisa é o trabalho, e acredito, eu vi numa estação qualquer de rádio ou de TV ontem, estes dias, que houve trabalho exaustivo da parte de alguns dos membros da Comissão, mas há depois a redação final do relatório. Uma coisa é o trabalho, uma coisa foi o que aconteceu, uma coisa é a discussão acerca do que aconteceu, das rábulas que aconteceram, e outra coisa depois foi o relatório final, contra o qual já alguns já se... Desculpa, Bento. Alguns já se insurgiram, alguns partidos já se insurgiram. Mas, entretanto, aparece, e aí é que aparece Adão e Silva, a tentar branquear toda a situação. A dizer, não, isto é o regabof, quem tem razão, de facto, o relatório está aqui, e branca. Nitidamente, há um descaramento, a tentativa de branqueamento de tudo aquilo que de normal se passou. E isso é que é muito grave que se passe em democracia. Ricardo Freixal, Bento Anastácio e Alberto Magalhães, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença neste Torto e a Direito. Voltamos em setembro, como disse, dia 19 de setembro. Eu julgo que o calendário não me está aqui a falhar pela memória, não tenho aqui à frente, mas julgo que é mesmo terça-feira, dia 19 de setembro, é essa a data, em que nos voltaremos a encontrar para continuar a analisar a atualidade política, social e não só. Bem, a desportiva raramente abordamos. Não que tivéssemos tido aqui um pedido especial do Ricardo Freixal. Temos de terminar, só mesmo esta bicada. Voltamos de hoje, então, a 2 meses, para mais um A Torto e a Direito. Até lá, fiquem bem e bom verão. Até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Realização de Luís Matias.